Vamos lá, pessoal. Vamos resolver esse exemplo, que é um exemplo de mudança de base. O que são dados aqui? São dadas duas bases, as bases E e F, um vetor x na base F, o qual queremos calcular as suas respectivas coordenadas na base E. Também são dados esses vetores E1, E2 e E3, que compõem a base E, ok? Só para melhorar aqui, eu vou colocar 0F3, 0F1 mais 0F2, ok? Muito bem. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever a equação de mudança. Então, o que é essa equação de mudança? O que eu desejo? Eu desejo o x na base E. E o que eu tenho, dados do exercício, eu tenho uma matriz de mudança e tenho o x na base F. O que eu falo para o aluno? Eu falo, ó, arrasta esse E para cá e esse F. Então, de fato, você precisa da matriz de E para F. Então, agora o próximo passo é voltar para o nosso sistema dado e identificar que matriz é essa que nós temos. Nós temos a matriz de F para E. Então, vamos escrevê-la. Para montar essa matriz, eu vou colocar aqui cada um dos vetores que compõem a base E na forma de coluna. Então, 2, 1, 1, que é o vetor E1. Depois, o vetor E2, 1, menos 1 e 0. E, por último, o vetor E3, que é o 0, 0 e 1. Essa matriz é a que nós precisamos? Não. A que nós precisamos é o que dela? A inversa dela. Então, a inversa de F para E vai me dar quem? A matriz de E para F, que é a que nós precisamos aqui para fazer, encontrar as coordenadas do vetor x na base E. Para tal, o que nós vamos fazer? Vamos usar Binet. O que ele diz? A inversa de uma matriz é 1 sobre o seu determinante, vezes a matriz adjunta, ok? Isso é a mesma coisa que 1 sobre o determinante, vezes a matriz de cofator transposta. Muito bem. Então, qual que é o primeiro passo para aplicar o Binet? Primeira coisa, nós vamos calcular o quê? O determinante. Então, da matriz F para E, ok? Então, 2, 1, 1. 1 menos 1 e 0, 0, 0, 1, ok? Eu vou repetir aqui primeira e segunda coluna. E esse determinante vai me dar menos 1, menos 2, que é igual a menos 3. Qual é o segundo passo? Nós vamos calcular essa matriz de cofator. Essa matriz de cofator, ela é formada por 9 elementos. Quais são eles? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Então, vou calcular aqui o C11. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1, quem é o mais 1? I mais J, vezes, vamos lá. Esse C11 equivale a E, o cofator do 2. Então, para calcular, nós vamos eliminar a linha e a coluna e calcular o determinante dessa submatriz que resta aqui. Menos 1, 0, 0 e 1. Menos 1 elevado a 2, potência com expoente par, o resultado é sempre positivo. Determinante de ordem 2, então, diagonal principal, menos diagonal secundária, no nosso caso aqui, menos 1. Vou calcular aqui o C12, ok? Menos 1, então, ó, I mais J, que dá 3. Então, o C12 é referente a esse 1 aqui. Então, eu tirei a linha, a coluna, então, sobrou 1, 0, 1, 0, 1, 1, ok? Menos 1 elevado a 3, expoente ímpar, leva o sinal da base, então, menos 1.
Então, diagonal principal menos diagonal secundária, também menos 1. E assim nós vamos calcular até o C33. Então, vamos lá. Menos 1 elevado a 6. Então, ó, o C33 é esse cara aqui. Então, eu tirei linha, coluna, 2, 1, 1 e menos 1. Então, menos 1 a sexta, mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Com isso, nós escrevemos aqui, ó, a matriz de cofatores. Então, ó, menos 1 e 1. Menos 1, 2 e 1, 0, 0 e menos 3. Depois de calcular a matriz de cofatores, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a matriz adjunta. É a matriz de cofator transposta, certo? Então, ó, primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. E qual que é o quarto passo? Então, escrever essa inversa, ok? Que é a inversa de F para E. Então, 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta. Bom, aqui, vamos multiplicar esse menos 1/3 pela matriz? Fica a teu critério. Eu não vou multiplicar porque eu acho mais fácil fazer a multiplicação dessa matriz 3 por 3 por esse vetor coluna, né? 3 por 1, com os números inteiros. E por último, multiplicar esse menos 1/3. Mas isso fica a teu critério, ok? Então, agora, eu vou lá pro cálculo do x de E, certo? Então, o que nós vamos colocar aqui? Menos 1/3, menos 1 e 1, menos 1, 2 e 1, 0, 0 e menos 3, vezes quem? Vezes o vetor 2, 3 e menos 1, ok? Então, o x de E vai ficar o quê? Menos 1/3 vezes quem? Ou menos 1/3 vezes menos 5 mais 4 e 8, ok? Que é igual a menos 5/3, menos não, mais 5/3, menos 4/3 e menos 8/3. Com isso, nós podemos escrever o x de E aqui, ó. 5/3 de E1, menos 4/3 de E2, menos 8/3 de E3. Essas são as coordenadas do vetor x na base E que nos foi solicitado logo no início do exercício. Pessoal, espero que tenha ajudado, né? Que vocês tenham conseguido entender. Eu vou deixar depois proposto um outro exemplo para vocês. Até mais!